dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Já peço perdão pela minha voz, porque estou um pouquinho gripada, um pouquinho não muito. Está meio difícil falar aqui, mas eu creio que vai dar para entender. E hoje a palavra que vamos ouvir está fundamentada no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Vamos ler? Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos analisar esse versículo de uma forma bem clara. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A palavra nos diz que nós transmitimos aquilo que nós temos, o que nós temos no nosso íntimo, no nosso coração. É isso que transmitimos. Se nós temos um coração amargurado, se nós temos um coração entristecido, se nós temos um coração repleto de coisas ruins, não tem como nós produzirmos coisas boas. E nós vamos falar exatamente aquilo que nós sentimos no nosso coração. Mas a palavra diz também que a árvore boa não pode produzir mau fruto. Então, se nosso coração, se o nosso íntimo tem coisas boas, tem o amor, tem a compaixão, tem a piedade, tem a misericórdia, tem a paz, a gente só vai produzir isso. Não tem como produzir outra coisa. Então, a árvore má e a árvore boa, os frutos bons e os frutos maus que são correspondentes às árvores, eles nascem no nosso coração, está no nosso íntimo, no nosso âmago. E nós falamos do que está no nosso coração, nós colocamos para fora, nós transmitimos com as nossas palavras, com os nossos atos. Então nós transmitimos aquilo que está dentro de nós colocamos para fora. Agora, irmãos, o que faz com que uma pessoa tenha bons frutos ou maus frutos? O que faz com que uma pessoa tenha o coração com coisas boas ou coisas ruins? Há muitas circunstâncias que levam a isso. Em primeiro lugar, é a pessoa não ser temente a Deus. A pessoa não reconhecer a Deus como o único Senhor, não reconhecer a palavra de Deus como verdade e não procurar segui-la. Em primeiro lugar, ainda, é a pessoa não, como eu disse, não temer a Deus, não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente não ama a pessoa, a gente não quer seguir a pessoa, a gente não quer fazer o que a pessoa quer que faça. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar, a gente quer estar na vontade da pessoa, sem com isso nos anularmos, mas nós queremos. E é assim, quando nós amamos de todo o coração a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quando nós não temos o temor, o amor a Deus, então nós não vamos procurar fazer a vontade de Deus. E quando nós não temos o amor, o temor a Deus, nós não vamos amar o nosso próximo. Irmãos, eu vejo muito, e sou testemunho ocular disso, das pessoas dizendo, ama o teu próximo, ama Deus, falando sobre isso e tratando o próximo como se fosse um cachorro, ou pior que isso, tratando o próximo como se fosse nada, de nada. Isso é terrível, irmãos, é terrível. Como posso dizer, ame a Deus sobre todas as coisas? Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Incentivar você a amar o seu próximo se eu venho repelir o meu próximo, se eu venho expulsar o meu próximo, se eu venho tratar o meu próximo como se nada fosse, se eu venho isolar, ignorar, isso não é de Deus, irmãos, isso não é. Mas então nós podemos perguntar, o que faz com que os nossos corações deem bons ou maus frutos?
O que faz com que sejamos uma árvore frutífera de bons frutos ou frutífera com maus frutos? Há muitas coisas, irmãos. Muitas vezes é o ambiente em que vivemos. É as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. É o tratamento que recebemos das pessoas. Se recebemos um tratamento bom, nós vamos refletir coisas boas. É por isso que uma vez eu ouvi de um médico que me disse: não deixe o ambiente te influenciar, influencie você o ambiente. Eu guardei isso para mim como uma verdade. Esteja onde eu estiver, o ambiente não vai me influenciar. Não. Eu vou estar naquele ambiente porque preciso estar, mas ele não vai me influenciar, não vai me dominar. Eu tenho que ser eu em qualquer ambiente. Eu tenho que ter o temor a Deus em qualquer ambiente. Eu tenho que agir de acordo com a vontade de Deus em qualquer ambiente, em qualquer situação. Mas se eu me deixar contaminar, deixar o ambiente me influenciar, eu vou ser levado por o que estiver acontecendo na hora. Pelas pessoas que lá estão, pelo que estiver. Assim como se nós nos deixarmos nos levar pelo sistema do mundo, nós vamos ser guiados pelo sistema do mundo. Então é por isso que nós precisamos estar enraizados no nosso Senhor, enraizados na palavra de Deus, ter a palavra de Deus como verdade, ter Deus como único Senhor e ter a vontade de Deus como o nosso fim e princípio, a nossa vontade principal, o nosso querer. Se Deus diz para fazer assim, então eu vou agir assim. Então, se nós temos o temor a Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, nosso coração não será cheio de ervas daninhas. Nosso coração terá frutos bons. E automaticamente nós vamos expressar esse fruto. Nós vamos praticar esses frutos. Mas quando nós temos um coração amargurado, um coração rebelde, entre aspas, né? Não gosto muito dessa palavra rebelde, porque usam muito isso de forma incorreta. Mas se nós temos um coração ruim, um coração amargurado, um coração entristecido, um coração machucado, não dá para esperar que essa árvore venha produzir bons frutos. Porque dentro desta árvore, ou melhor, no nosso íntimo, só tem dores, só tem sofrimento. Como vamos produzir alegria? É a mesma coisa você estar com uma ferida e alguém jogar vinagre nessa ferida. Vai doer muito. Então, quando a gente está machucado, quando a gente está muito machucado, não adianta querer que a gente venha sorrir, ser alegre, produzir bons frutos. Nós vamos produzir bons frutos pelo temor a Deus, mas não pelo nosso íntimo, porque o nosso íntimo está muito machucado. Então nós devemos pensar, antes de falar para uma pessoa: aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não faz nada de bom. Já ouviu falar isso? De lá não sai nada. Nós precisamos analisar o quanto nós contribuímos para que aquela pessoa seja daquela forma. Porque muitas vezes nós causamos os maus frutos, nós causamos as dores, nós causamos o fruto ruim dentro da árvore, dentro da pessoa, no nosso coração. Outros causam. Às vezes nós criticamos uma pessoa, mas se nós pararmos para ver o que nós contribuímos, o quanto nós contribuímos para que aquela pessoa seja daquele jeito. O que nós fizemos que levou aquela pessoa a ser daquele jeito? Porque nós esperamos sempre agir da forma que queremos, da forma que achamos certo, mas nunca esperamos uma reação. Geralmente nós não aceitamos uma reação, mas toda ação tem uma reação, é automático, toda ação tem uma reação. Então, quando nós estamos ao redor de uma pessoa, que nós só plantamos ervas daninhas junto dela, como querer que ela produza frutos bons? Como? Então, para isso que nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo nos limpa de dentro para fora. Ele tira aquelas feridas, aquelas mágoas. Sônia, então eu vou entregar a vida para Jesus, você via Jesus todo o coração, não vou ter mais mágoas. Não. Vai, porque as pessoas, na realidade, nós não amamos o nosso próximo. Nós dizemos da boca para fora que amamos o nosso próximo, mas nós os tratamos como inimigos, nós os tratamos como pessoas deploráveis, nós os tratamos como nada. Nós somos os primeiros a ferir os nossos próximos. Vê bem a pessoa que está mais próxima de você, vê a pessoa que mais te ajudou na face da terra, na sua vida. Vê a pessoa que mais colaborou com você, que mais esteve perto. O quanto você já machucou essa pessoa, o quanto você já destruiu essas pessoas aos poucos, consciente ou inconscientemente. Para pensar.
É isso que nós fazemos. Nós somos muito ruins, irmãos. Nós fomos criados para ser bons, mas a nossa essência é muito ruim, porque nós nos deixamos levar pelo ambiente, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, nós nos deixamos levar, desculpe, pelo nosso orgulho, por aquilo que queremos, pela nossa razão e acabamos machucando, ferindo o nosso próximo. Nós esquecemos o Deus que servimos, o Deus que nos diz para perdoar, o Deus que nos diz para termos misericórdia, o Deus que nos diz para amarmos até os nossos inimigos. E nós esquecemos que o Senhor disse, não julgais uns aos outros. Nós julgamos, mas se nós pararmos para refletir, aquela pessoa que nós tanto julgamos é reflexo dos nossos atos para com ela. Já vi no casamento muitas vezes ser pregado que o marido não deve casar para ser feliz, que a esposa não deve casar pensando em ser feliz, mas que o marido deve casar para fazer a esposa feliz e que a esposa deve casar para pensando em fazer o marido feliz. Assim haverá uma retribuição, um querendo o bem do outro, um querendo fazer o bem para o outro, automaticamente terá uma retribuição. Você me faz feliz, eu vou medir esforço para te fazer feliz. Automaticamente, não é nem é uma retribuição automática. Você me faz feliz, eu quero te fazer feliz também. Mas, geralmente não é assim. Pessoas entram no casamento de forma egoística. Pessoas entram no casamento para ver a sua vontade, o seu bem-estar, esquece do próximo. Esquece da vontade do próximo. Nem se preocupa o quanto vão machucar o próximo. Ah, não, eu quero viver minha vida. Pessoas que se casam achando que ainda são solteiras e querem ter vida de solteiro. Quanto machucam o cônjuge? Quanto, seja homem ou mulher, machuca aquele outro que casou com responsabilidade, que casou para ter uma vida normal. Isso não é só em casamento, não. É em todas as áreas, na família, na igreja. Puxa, na igreja acontece muito isso. Muito isso. Já disse para vocês e volto a dizer, uma irmã na igreja falou para mim que não queria a minha oração. Dei a mão para orar para ela, ela falou, não quero a sua oração. Você tem que ser mais humilde. Eu não quero a sua oração. Eu oro para você, mas você não ora para mim. Quer dizer, ela ora para mim, mas não quer minha oração. Irmão, se dentro da igreja acontece isso, o que acontece no mundo lá fora? Vocês acham que é correto? Se Deus usou uma mula para falar com os servos dele, por que não pode usar nós? E quem pode dizer se nós somos humildes ou não? É Deus. Porque o homem julga a aparência. Então eu acho que você não é humilde. Por quê? Porque você tem um comportamento mais fechado, que é uma pessoa mais reservada, então você não é humilde. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito reservada. Mas isso não me impede de conversar com quem quer conversar comigo, não me impede de ter um bom diálogo, não me impede de querer fazer o bem, de estar junto das pessoas. Então, porque você é assim, você é uma pessoa que não é humilde. Mas quem é a outra pessoa para nos julgarmos, como Deus diz, para não julgarmos aos outros? E nós somos constantemente julgados. E depois querem que produzamos frutos bons. Sim, irmãos, se nós formos ver as condições que nos são dadas pelos seres humanos, pelos ambientes que vivemos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, dificilmente vamos produzir frutos bons, dificilmente. Mas agora, se nós nos apegarmos realmente à condição de servo e filho de Deus, sim, aí independente da circunstância, independente da situação, independente de quanto estamos machucados, isolados, humilhados, não importa. Porque nós estamos ligados àquele que é o Deus, o único Deus, que é a expressão do maior e incomparável amor. Então, nós vamos receber dele, para nós, esse amor. E automaticamente o nosso coração estará cheio desse amor. E fará com que nós venhamos expressar esse amor, com palavras, com atos, fará com que o fruto do nosso coração seja bom. A despeito de ter um machucado ali, machucado aqui, já viu aquela árvore que é ferida? Chega alguém lá e lasca a árvore, e corta a árvore, mas nem por isso ela morre. Ela se recompõe, ela se refaz. Quando nós temos o néctar do nosso Deus, que é o amor, que é a obediência, que é o temor ao Senhor, à medida que nós somos machucados, à medida que nós somos feridos, à medida que nós somos humilhados, esse néctar do Senhor invade os nossos corações, invade as nossas almas, o nosso espírito e nos recompõe e nos refaz e nós continuamos. Não que a dor passe. Hora ou outra alguém esbarra
aquele machucado lá, doeu. Mas isso não nos impede de produzir bons frutos. Porque o néctar do Senhor, que é o amor, que é o cuidado, que é o amor ao próximo. Ninguém amou o próximo mais do que o Senhor Jesus, o próximo de Jesus quando o homem aqui na terra. Ninguém. Ele mesmo foi o que mais amou, que se deu por nós, que éramos inimigos de Deus. Então esse néctar do Senhor invade os nossos corações, invade as nossas almas, o nosso espírito, e nós continuamos a produzir frutos bons. Nós continuamos a estar no mesmo ambiente como se nada tivesse acontecido. Embora doa, embora a gente sofra, embora a gente seja humilhado, mas nós estamos em paz com Deus. E se nós estamos em paz com Deus, nós continuamos a produzir bons frutos. Agora, se nós nos deixarmos levar pelo sistema, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão nos machucando, nos humilhando, nos isolando, nos jogando de lado, nos tratando como se fosse um trapo, irmãos, não tem como produzir bom fruto. Não tem. E não é fácil viver nessa vida sendo diferente. Como sendo diferente? Seja uma pessoa que é sincera, que é verdadeira, uma pessoa que está propensa a ajudar, mas que pouco recebe ajuda. É difícil, é muito difícil. Mas quando nós estamos ligados a Deus, totalmente ligados a Deus, tementes a Deus, obedientes a Deus, a gente consegue viver dia a dia. Basta cada dia o seu próprio mal, suportando muitas coisas que outros não suportariam e que até às vezes chega para nós e fala assim: como você é bobo, como você é boba. Você já devia fazer isso, fazer aquilo. Como você está lá ainda? Quantos falam isso para nós? Como você suporta isso? Suporto porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a resposta. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim, eu consigo ter um coração com bons frutos. Os bons frutos estão em mim. Eu consigo que pelo poder do Espírito Santo agindo em mim, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu seja transformada. Quando eu digo eu, estou dizendo nós sejamos transformados em boas árvores que produzem bons frutos. Ainda que alguns não entendam, ainda que alguns não queiram estar à nossa sombra, nós estamos sempre prontos a ofertar a nossa sombra. Nós estamos sempre disponibilizando o fruto que vai alimentar, o fruto que vai cuidar, o fruto que vai estar perto e vai estar junto, ainda que não queiram, porque nós estamos sendo diferenciados, não pelo nosso próprio eu, não pela nossa vontade, porque muitas vezes a vontade que a gente tem é de retribuir, sabe? Olho por olho, dente por dente, mas não é isso que Deus quer. Então, pela ação do Espírito Santo em nós conseguimos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo, pelo amor incondicional do nosso Deus. Nós somos transformados em árvores que dão bons frutos. Nós produzimos do bom tesouro do nosso coração. Do bom tesouro do nosso coração. Porque o néctar do Senhor, que é o amor incondicional, que é a paz, que é a perseverança, que é a humildade, invade os nossos corações, as nossas almas. Ainda que alguém olhe para nós e fale assim: você tem que ser humilde. Eu estou em paz com Deus. É Deus que sabe se eu e você somos humildes. É Deus que conhece o nosso coração, a nossa inteireza. Quanto aos nossos atos, nós vamos fazer resplandecer Cristo em nós. Cristo em nós. Então eu não quero falar com você: ora, bolas, fale se quiser, não fale se não quiser. Eu estou pronto para falar com você, porque eu sirvo a Jesus. Não quero oração sua. Pronto, não queira, mas eu estou pronto para orar, porque eu tenho o fruto do Espírito Santo em mim. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, não deixe mais, não quero mais, tiro isso de você, tire o que quiser tirar, porque o meu socorro vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus, o nosso ministério vem de Deus, a graça vem de Deus, a nossa cura vem de Deus, o nosso bem vem de Deus.
Irmãos, nós não estamos nesse mundo para estarmos ligados a esse mundo, enraizados pelo sistema desse mundo. Nós estamos nesse mundo para sermos instrumentos do Deus Altíssimo, em qualquer situação, para dar liberdade ao Espírito Santo, para encher o nosso coração de bons tesouros e para que esse bom tesouro seja expresso através dos nossos atos, da nossa palavra. Sejamos uma árvore boa, produzindo bons frutos, mas para isso temos que realmente amar a Deus de todo o coração, deixar Deus ser a primícia de nossas vidas, honrar e respeitar o Senhor, obedecer ao Senhor e seguir a palavra de Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, independente de quem seja o nosso próximo, independente do que façam para nós. Essa é a regra de vida que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também não podemos julgar aqueles que estão árvores más e que dão maus frutos. Não podemos julgá-los e temos que analisar o quanto nós temos contribuído para que aquela árvore seja má e para que produza maus frutos. Amém? É a palavra de Deus para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Me perdoa realmente que eu estou muito gripada. Estou evitando até ficar perto das pessoas para não passar, né? Que a gente não sabe mais influenza A, Covid, tudo que, sei lá, o que tem aqui agora. Eu até evito ter contato com as pessoas nesses dias, ainda que esteja no ambiente com várias pessoas, para não passar. Então, me perdoe pela voz, me perdoe, mas a mensagem foi dada. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Ajude-me em oração e vamos orar por todos que precisam. Ajude-me seguindo esse canal para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É esse o propósito desse canal. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amo a todos em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigada.